Salve, salve galera da Central do Enem, tudo bem? Aqui é o Professor Brasil. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Na nossa preparação para a vitória nesse vestibular que está se aproximando aí de 2021. E hoje vamos abordar as sequências numéricas, né? Um assunto que é recorrente dentro do Enem. E dessas sequências, o Enem ele cobra especificamente dois casos: a progressão aritmética e a progressão geométrica. Hoje vamos falar da progressão aritmética. Mas só para que a gente faça uma introdução, o que vem a ser essa sequência? Bom, a sequência, você certamente já no seu cotidiano deve ter observado algumas dessas situações sem perceber, de sequências. Por exemplo, dias da semana. Segunda, terça, quarta, tem uma sequência com uma regrinha pré-determinada, correto? Os meses do ano, a mesma situação. Você tem janeiro, depois você tem fevereiro, depois você tem março, ou seja, há uma regra pré-determinada para a sequência dos meses do ano. Isso acontece também dentro da matemática quando se fala com números. E duas dessas sequências numéricas se destacam em relação ao Enem, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica, que são sequências numéricas e que obedecem determinada regrinha que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas, ok? Hoje vamos falar especificamente da progressão aritmética. Vamos dar início a um bate-papo sobre progressão aritmética, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos definir. Como é que eu vou reconhecer dentro da minha prova uma progressão aritmética? Como é que eu sei que lá a questão da prova está falando de progressão aritmética? Bom, para isso a gente tem que ter a definição memorizada, tá? Porque se você memorizou o que é uma progressão aritmética, certamente aparecendo uma sequência numérica dentro da prova, você aplicando essa definição, você vai ter certeza se é ou se não é uma progressão aritmética. Vamos então a essa definição. Bom, todas as sequências numéricas nas quais cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante. Essas sequências são chamadas de progressões aritméticas. Espera lá, professor Brasil, dá uma explicada melhor nisso aí. Na progressão aritmética. Eu não entendi, professor, essa a partir do segundo termo é a soma do anterior com uma constante. Será que o senhor pode explicar isso aí? Claro que sim. Né? Vamos pegar o exemplo que eu dei aqui embaixo, em cima do que foi colocado na definição. Tá? Vamos colocar o número 1 como ponto de partida. Pode ser qualquer número, tá, pessoal? E vamos somar a esse número duas unidades. Nós vamos encontrar quem? O número 3. E eu vou considerar essa constante somada como sendo o número 2. Então, a todo termo, a partir do segundo termo, eu vou somar duas unidades. Observa que se eu somar duas unidades ao 3, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o 5. Se eu somar duas unidades ao 5, eu vou achar quem? O 7. Se eu somar duas unidades ao 7, eu vou achar quem? O 9. Em outras palavras, pessoal, se subtrairmos cada termo a partir do segundo termo, né? Subtrair de quem, professor? Do seu antecessor, do que vem imediatamente antes. Encontramos sempre um valor constante. Ou seja, olha lá, ó, analisando agora por essa visão, se eu subtrair a partir do segundo termo, que é o 3, ó, do 1, é o mesmo valor que eu vou encontrar subtraindo o 5 do 3, que é o mesmo valor que eu vou encontrar subtraindo o 7 do 5, que é o mesmo valor que eu vou encontrar subtraindo o 9 do 7. Tá?
E a esse valor que a gente encontra nessa subtração constante aqui, ó, constante, nós indicaremos por Rzinho, que quer dizer o quê? Quer dizer razão da progressão aritmética. Professor, então quer dizer que a razão é que vai fundamentar a progressão aritmética? Perfeito. Desde que essa subtração seja constante para esse valor, você tem uma progressão aritmética. Você pode afirmar que você tem uma progressão aritmética. Ok? Beleza? Muito bem. Já sabemos, então, o que vem a ser uma progressão aritmética. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos classificar essa progressão aritmética. E nós temos 3 classificações para uma progressão aritmética. Ela pode ser uma progressão aritmética crescente, ela pode ser uma progressão aritmética decrescente, ou ainda ela pode ser uma progressão aritmética constante. A PA, abreviação de progressão aritmética, tá, pessoal? Bom, mas como é que eu reconheço que se ela é crescente, se ela é decrescente ou se ela é constante? Quem determina isso, pessoal, nada mais é do que a razão. Tá? É a razão que vai dizer para a gente se ela é crescente, decrescente ou constante. Como, professor? Muito simples, pessoal. Se a razão é positiva, ou seja, se a razão é um número maior que zero, nós temos uma progressão aritmética crescente. Vide exemplo aí, ó. 1, 4, 7, 10, 13. Observa, ó, 13 menos 10 dá 3, 10 menos 7 dá 3, 7 menos 4 dá 3, 4 menos 1, 3. Ou seja, nós temos uma progressão aritmética de razão 3. Uma razão positiva. Observa que é uma progressão aritmética crescente. Os números estão crescendo aqui, ó. Decrescente, professor, exatamente o contrário, ó. Quando a razão é negativa, tá? Quando a razão é um número menor que zero. Então, se a razão é um número menor que zero, nós temos uma progressão aritmética decrescente. Vide exemplo aqui, ó. 10 menos 13 dá 10 menos 13 dá menos 3, 7 menos 10 dá menos 3, 4 menos 7 dá menos 3, 1 menos 4 dá menos 3. Olha lá, razão negativa, razão menor que zero, progressão aritmética decrescente. E a constante, que é quando a razão é nula, ou seja, ela é igual a zero. Os números são todos iguais, ó. 10, 10, 10, 10, 10, etc. Se eu subtrair qualquer um a partir do segundo aqui, ó, do antecessor, daquele que vem imediatamente antes, eu vou encontrar sempre quanto? A razão zero. Então, isso indica uma progressão aritmética constante. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, veja bem. A partir da definição, né, que a gente já sabe que uma PA é a partir de uma constante, eu vou descrevendo ela, bastando somar razão a esses termos. Fica fácil, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar como exemplo essa crescente. E nós temos aqui o primeiro termo, que é 1, o segundo termo, que é 4, o terceiro termo, que é 7, o quarto termo, que é 10, o quinto termo, que é 13. Observa como ficaria muito fácil da gente descobrir quem seria o próximo termo aqui. Pela definição da página anterior, bastaria somar quanto? A razão, que é 3. Então, certamente aqui eu teria quem? Eu teria o 16. E o próximo? 19. E o próximo? 22. Bem fácil, né? Mas imagine o seguinte, se nessa progressão aritmética, 1, 4, 7, 10, 13, 16, eu perguntasse, eu não, né? A prova, qual seria o centésimo termo dessa progressão? O termo que ocupa a posição número 100. Ah, professor, era só ir somando a razão até chegar lá. Concordo, você ia chegar. Mas imagine fazer isso numa prova do Enem, onde para cada questão você vai ter aproximadamente 2 minutos e meio, se não menos, né? Porque tem o cartão resposta. Você ia passar
pelo menos uns 10 minutos nessa questão para ir somando de 3 em 3 até chegar ao centésimo termo, né? Concorda comigo? Sim, certamente você vai concordar. Professor, mas e aí? Como é que eu vou fazer então? Já que somando eu vou chegar, mas vou demorar uma eternidade para chegar no resultado. Bom, a progressão aritmética, ela te dá uma saída muito legal, pessoal. Me acompanha aí, ó. Nós temos dentro da progressão aritmética, para resolver esse tipo de situação e outras que vão aparecer, tá? O que a gente chama de termo geral da progressão aritmética. E esse termo geral diz para a gente o seguinte: se eu conheço o primeiro termo da progressão e se eu conheço a razão, pronto, eu posso achar qualquer termo dentro dessa progressão, bastando usar esse termo geral, que nada mais é do que uma formulazinha matemática, tá? Para a gente resolver aquela situação que eu coloquei agora há pouco, do centésimo termo, e outras situações que a gente vai descrever ao longo aí das nossas aulas de progressão aritmética, outras situações muito interessantes para utilizarmos o termo geral. E o que diz esse termo geral? Eu coloquei uma legendazinha aqui para você. Ó. A N, quem é a N? Está aqui embaixo. Ó. A N é o último termo, termo geral ou enésimo termo dessa sequência. Um termo qualquer, tá? Ele é sempre igual ao A1. Quem é o A1? É o primeiro termo. Somado com N. Quem é esse N? É o número de termos, tá? Menos 1, multiplicado por quem? Pela nossa razão. Então, um termo qualquer será sempre igual à soma do primeiro termo, somado, né? A quantidade de termos menos 1 multiplicado pela razão. Bom, na prática, como é que vai ficar isso, professor? Mostra na prática isso aí acontecendo. Vamos lá. Olha o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho essa sequência, 1, 4, 7, 10, 13. E eu quero determinar o centésimo termo, tá? Bom, é claro que para eu poder usar aquela formulazinha lá, pessoal, eu tenho que saber se isso aqui realmente é uma progressão aritmética. Aquela formulazinha lá do termo geral só pode ser usada onde? Em progressão aritmética. Então vamos ver se é uma progressão aritmética. Olha aqui, ó. O que eu faço? A partir do segundo termo, eu vou subtrair do antecessor e observar se esse resultado é constante, se foi a minha razão. Vamos lá, ó. 4 menos 1 dá 3, 7 menos 4 dá 3, 10 menos 7 dá 3, 13 menos 10 dá 3. Então, realmente se trata de uma progressão aritmética, né, cuja razão é o número 3. Pronto, eu quero o centésimo termo, certo? Vamos lá, vamos lembrar do nosso termo geral, né? Vamos lembrar, ó. A N, um termo qualquer, é igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a nossa razão. O que eu quero? Eu quero o centésimo termo, né? Esse N aqui, lembra? Ele indica a quantidade de termos. Então, eu quero o A100, ó. Eu quero o centésimo termo. É igual a quem? É igual ao A1, que é o primeiro termo, mais 100. Tá? Esses N's aqui são os mesmos. Menos 1 vezes a razão. Pronto, pessoal. Observa que agora eu não preciso ficar somando de um em um, né, a razão direta até chegar ao centésimo. Olha como fica fácil agora de achar. Então eu posso dizer que o centésimo termo é igual ao primeiro termo, que é 1, ó. Primeiro termo, que é 1, mais 100 menos 1 dá 99, vezes quem? Vezes a razão, que a gente já sabe que é 3. Ó. Então, o nosso centésimo termo, ele é igual a 1 mais
3 vezes 99, 3 vezes 9, 27, vão 2, 3 vezes 9, 27 e 2, 29, ó, 297. Pronto, chegamos ao nosso resultado. O nosso centésimo termo é o número 298. Bem tranquilo, né? Se você quiser depois fazer o teste, vá somando de 3 em 3 até o centésimo. Você vai ver que vai dar 298. E faça somando a razão e depois faça pelo termo geral. E compare qual dos dois vai te levar ao resultado mais rápido. Isso é um bom exercício. Beleza? Vamos ao próximo exemplo. Determine o primeiro termo de uma progressão aritmética de razão 3 e 20º termo igual a 30. Então, isso aqui é uma outra variação, pessoal, de atividades usuais para o termo geral. Veja bem, eu estou querendo o 20º termo, desculpa, eu estou querendo o primeiro termo, o A1, tá? E para tal, o que eu tenho? Eu tenho a razão, que é 3, e foi me dado também o 20º termo, ó. O 20º termo que ele disse que vale quanto? 30. Certo? Muito bem, pessoal. Olha só que interessante. Nós acabamos de observar que qualquer termo, a partir do segundo termo, ele pode ser escrito, tá, em função do primeiro termo e da razão através do termo geral. Bora lembrar ele de novo? Ó. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então eu vou utilizar esse conceito bem aqui, ó. A20, ó. O A20. O 20 está no lugar do n, ó. O 20 está no lugar do n. Então, substituindo pela expressão do termo geral, quem é o A20 para mim? O A20 para mim, ó, substituindo aqui, vai ser o A1, olha lá para o termo geral, mais 20 menos 1 vezes a razão. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 30. O A1 é quem eu quero, ó, mais 19 vezes quem? A razão, que é o número 3. Isso é igual a 30. Olha que legal, uma equaçãozinha bem simples, né? Então, o A1 mais 3 vezes 9, 27, né? Sobem 2, 3 vezes 1, 3, e 2, 5, ó. 57 é igual a 30, ó. Passando 57 para o outro lado, temos o quê? Que o A1 é 30 menos 57. Conclusão, o nosso A1 é igual a menos 27. Então, uma outra variação de situação onde eu posso usar o termo geral. Beleza? Vamos a mais uma. Calcule o número de termos de uma PA finita. 50, 47, 44, 14. Olha lá. O que nós temos aqui? Nós podemos tirar daqui, ó, o primeiro termo, que é o número 50. E nós temos o último termo aqui, não sabemos a posição dele, só sabemos que ele é o último, ele fecha a PA. E nós vimos lá no termo geral que eu posso generalizar esse cara por AN, né? O enésimo termo, o último termo, que é o 14. E eu quero determinar quem? A quantidade de termos, ou seja, eu quero saber quanto vale o N. E além de tudo isso, pessoal, lembra? Como se trata de uma PA, basta que eu pegue um termo qualquer e subtraia do antecessor, que eu tenho quem? A razão, né? Então, ó, se eu pegar o 47 e subtrair do 50, eu vou ter quem? Eu vou ter a razão. A razão vale quanto? Menos 3, ó. 47 menos 50. Beleza?
Então vamos para o termo geral. Olha aqui o termo geral, né? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? Então vamos lá. Ó, quem é o AN? O AN é o 14, ó. É igual ao A1, que vale 50, mais n menos 1 vezes a razão, que vale quanto? Menos 3, ó. Aí aqui é a equação, né? Vou pegar o 50 e vou jogar para o lado esquerdo da equação. Então eu vou ficar com 14 menos 50 igual, aí aqui ó, uma distributiva, né? Igual a menos 3n, menos com menos aqui, mais 3. 14 menos 50 dá quanto? Menos 36, ó. Isso é igual a menos 3n mais 3. Agora a jogada de equação. Vou jogar o menos 3n para o lado esquerdo e o menos 36 para o lado direito. Então vou ficar com 3n igual a 3 mais 36. 3n igual a 39. N igual a 39 dividido por 3. N igual a 13. Pronto. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa nossa aula de hoje é apenas uma introdução à progressão aritmética, né? Recapitulando, onde nós descobrimos, né, através de definição, o que vem a ser uma progressão aritmética, seus termos principais, né, que eu devo conhecer: o primeiro termo, que é chamado de A1, o último termo, que é chamado de enésimo termo, né, e a sua razão, que é essencial dentro dos problemas de progressão aritmética. No nosso próximo encontro, vamos continuar falando de progressão aritmética, onde vamos falar de progressão aritmética finita, soma de termos de uma progressão aritmética e algumas propriedades interessantes que podemos utilizar em problemas de PA. Valeu, pessoal? Por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.